Quais os 5 principais generais romanos da história? Essa é certamente uma pergunta que todo fã da história romana se faz ao ler sobre as extraordinárias façanhas do exército romano. Roma, em sua incrivelmente longa história de muitos séculos, teve muitos grandes generais, mas houve alguns que foram tão notáveis que estão entre os maiores generais que já viveram. Então, quem eram eles? Antes de começarmos, como sempre, tenho que lembrar as pessoas que esta é, claro, uma lista subjetiva, e você pode possivelmente encontrar listas diferentes por aí, onde outros generais romanos estão entre os 5 primeiros. Então, vamos começar. Gnaeus Iulius Agrícola. Gnaeus Iulius Agrícola foi um general e governador romano conhecido por suas notáveis campanhas militares e realizações administrativas durante o final do século I depois de Cristo. Agrícola teve um papel primordial na conquista e consolidação romana da Grã-Bretanha. Em 77 d.C., o imperador romano Vespasiano nomeou Agrícola como governador da Grã-Bretanha. Ele se propôs rapidamente a fortalecer e expandir o controle romano na região. Agrícola liderou várias campanhas militares bem-sucedidas contra as tribos britônicas nativas, mais notavelmente os Ordovíces, no país de Gales, e os brigantes no norte da Inglaterra. Suas vitórias permitiram o estabelecimento de fortificações romanas e controle sobre vastos territórios. A influência romana na Grã-Bretanha expandiu significativamente sob a liderança de Agrícola. Ele avançou para o norte, chegando até a Escócia dos dias atuais. Agrícola derrotou as tribos caledônias na Batalha de Mons Graupius em 83 d.C., garantindo o controle romano sobre grande parte da Escócia. Nessa época, quase todo o território da Grã-Bretanha atual estava sob controle romano. Ele até ordenou que seu prefeito navegasse ao redor da costa norte, confirmando assim que a Grã-Bretanha era de fato uma ilha. Ele também construiu uma rede de fortes e estradas, facilitando a administração romana e a assimilação cultural. A administração de Agrícola foi marcada por seus esforços para introduzir a civilização e as instituições romanas aos britânicos nativos. Ele incentivou o desenvolvimento de cidades, promoveu a educação e procurou integrar as elites locais à sociedade romana. As políticas de Agrícola visavam criar uma província estável e próspera, fomentando a lealdade a Roma. As conquistas de Agrícola foram restringidas pelo imperador romano Domiciano, que o convocou a Roma em 85 d.C. Há debate sobre os motivos do chamado de Agrícola, com alguns sugerindo motivos políticos por parte de Domiciano. As façanhas de Agrícola deixaram um impacto duradouro na Grã-Bretanha, que permaneceria sob controle romano por mais de 300 anos após sua morte. 4. Nero Cláudio Druso. Júlio Cláudio Druso, também conhecido como Druso, o Ancião, foi um renomado general e estadista romano do século I a.C. Ele era membro da proeminente dinastia Júlio-Claudiana, irmão do próprio imperador Augusto, e desempenhou um papel significativo na expansão do controle romano profundamente na Germânia, até o rio Elba. Em 12 a.C., ele foi nomeado comandante militar na região, liderando suas legiões a várias vitórias contra as tribos germânicas, incluindo os Chatti, Cherusci e Sicambre. Drusus empurrou com sucesso a fronteira romana até o leste, até o rio Elba, estabelecendo assim uma linha de fortificações e fortalecendo o controle romano. Durante suas campanhas, Drusus enfrentou inúmeros desafios, incluindo terrenos difíceis, forças inimigas formidáveis e dificuldades logísticas. No entanto, ele demonstrou habilidades militares excepcionais, liderança e adaptabilidade. Drusus frequentemente empregava táticas e estratégias inovadoras, como a construção de uma rede de estradas e fortalezas para garantir o controle romano e manter as linhas de suprimento. Sob sua liderança, navios romanos até navegaram ao longo da costa do Mar do Norte. Os êxitos militares de Drusus lhe renderam muito popularidade e elogios, e ele se tornou uma figura amada entre as legiões romanas. Ele também ganhou a confiança e o respeito de suas tropas, através de sua abordagem justa e disciplinada, promovendo um senso de lealdade e unidade dentro do exército. Além de suas façanhas militares, Drusus também desempenhou um papel crucial na política romana. Ele era um conselheiro de confiança de seu irmão, o imperador, e contribuiu para a administração e governança do Império Romano. Drusus era famoso por sua diplomacia e habilidades de negociação, atuando frequentemente com tribos germânicas para assegurar alianças e preservar a paz na fronteira.
Tragicamente, a vida de Drusus foi interrompida em 9 a.C., quando ele caiu de seu cavalo e sofreu uma lesão fatal. O Império Romano lamentou sua morte e lhe concedeu um funeral de estado grandioso. Infelizmente, a conquista de Drusus da Germânia foi em grande parte desfeita quando primeiro as legiões de Varus foram destruídas pela traição de Armínios e em segundo lugar, quando a conquista da Germânia pelo filho não menos talentoso de Drusus, Germânicos, foi interrompida pelo imperador Tibério. E se você é um nerd de Roma como eu, e as chances são bem altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está fabricando. Eles fazem anéis legionários, eles fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Isso mesmo, este é um material de alta qualidade feito à mão. Não há presente melhor para você ou alguém que você conheça que possa ser um fã de Roma. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10 em cada compra se digitar o código de desconto Majorianos. Então vai e confira o sortimento deles. É realmente incrível. 3. Flávio Stílico. Flávio Stílico, o meio-vândalo, foi o defensor do Império Romano do Ocidente no início do século V, uma época em que o Império Romano estava sob ataque de muitas tribos germânicas diferentes. Ele impediu várias incursões na Itália, derrotando o temido Alaric e seus visigodos em 402 e os expulsando de volta para Ilírico. Em 405, uma enorme federação de tribos germânicas invadiu a Itália novamente sob o comando de Radagaisus. Stilício derrotou Radagaisus 2 vezes, em 405 e 406. Os tempos eram difíceis, portanto, Stilício recrutou escravos, gladiadores e outros que normalmente não se juntariam ao exército. Mas suas medidas deram resultado, e ele parou. Radagaisus, depois de derrotar e executar completamente Radagaisus, ele forçou 12.000 guerreiros germânicos dos inimigos a se juntarem ao exército romano em 406 depois de derrotar Radagaisus. Stilício planejou atacar o Império Romano Oriental e tomar Illyricum do Leste, com a ajuda de Alaric seria feito Magister Militum, e seus visigodos se tornariam foederati do Império Romano Ocidental dessa forma. Ele estrategizou. A ameaça de Alaric seria neutralizada, e ele poderia então voltar sua atenção para defender as fronteiras do Império Ocidental. Infelizmente, porém, Stilício não conseguiu salvar a Gália de ser saqueada pelos bárbaros em 407, pois possivelmente teve que retirar tropas de fronteira do Reno para a defesa da Itália alguns anos antes. Ele caiu em desgraça com o imperador ocidental Honório e foi morto em 408 d.C. E assim morreu o defensor do Império Romano do Ocidente. Enquanto seu gênio militar estava vivo, Roma foi salva vez após vez dos invasores bárbaros. Mas quando Stilício foi morto, apenas 2 anos depois Roma foi saqueada. E Alaric, que sob Stilício poderia ter se tornado um poderoso aliado de Roma, ao invés disso, se tornou um dos inimigos mais poderosos de Roma. Assim começou o desmoronamento do Império Romano do Ocidente, e o gênio militar de Stilício, que conseguiu derrotar exércitos germânicos numericamente maiores com escravos e gladiadores às vezes inexperientes, provou ser uma figura vital para a sobrevivência do Ocidente. Com a morte de Stilício, de fato, também começou a lenta morte do Império Romano do Ocidente, que seguiria Stilício apenas 70 anos depois. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia sem o seu apoio. Eu não sei quanto tempo mais posso continuar este canal porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não impulsiona exatamente um tópico de nicho, como a história romana tardia. Alternativamente, você pode ajudar este canal comprando minha mercadoria diretamente aqui no YouTube. Eu criei uma loja de mercadorias com alguns produtos romanos tardios legais, engraçados ou estranhos, que você pode comprar diretamente aqui, via YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado a Flávios Belisários. Nós pensaríamos que após a queda do Império Romano do Ocidente, o tempo para os grandes generais romanos havia acabado. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, um dos maiores generais romanos de todos os tempos nasceu depois que o Império do Ocidente deixou de existir. Mas o Império Romano do Oriente ainda estava forte, e por volta do ano 500 nasceu Belisários, que curiosamente ainda era um falante nativo de latim.
Embora sua carreira inicial como general ainda fosse medíocre, vencendo apenas uma de 4 batalhas na guerra contra a Pérsia, ele ainda era jovem e inexperiente naquela época. Mas podemos supor que ele aprendeu com seus erros, porque depois ele se tornaria um general lendário como os romanos não viam há centenas de anos. Graças à sua brilhante habilidade militar, Belisarius conseguiu derrotar completamente os vândalos em 533 e 534 com um exército bastante pequeno de apenas 17.000 homens contra um inimigo muito maior. Ainda mais impressionantes foram suas façanhas na guerra contra o reino ostrogótico. No espaço de tempo de basicamente apenas 4 anos, ele conseguiu derrotar completamente os ostrogodos, um adversário muito mais poderoso que os vândalos, com ainda menos homens, possivelmente apenas cerca de 15.000. Assim como o reino vândalo, o reino ostrogótico foi novamente incorporado ao Império Romano, e a vitória poderia ter sido completa, mas Belisarius nunca recebeu apoio suficiente do imperador Justiniano. E assim, os ostrogodos fariam um retorno ajudado pelo desastroso surto de peste de 541 que matou milhões no Império Romano. E assim, quando Belisarius foi encarregado de salvar a Itália dos ostrogodos ressurgentes, recebendo quase nenhum apoio do imperador, ele não conseguiu alcançar uma vitória, nem mesmo com suas habilidades táticas. Mas em 559, com cerca de 60 anos, ele salvou Constantinopla, a cidade capital do Império Romano, de uma invasão dos Cutrígors. Aqui, o gênio de Belisarius foi especialmente visível, pois ele derrotou um inimigo numericamente muito superior. Disse que Belisarius comandou apenas 300 veteranos contra milhares de inimigos, e ainda assim venceu. Uma última vitória adequada para este grande general, que muitas vezes é injustamente negligenciado, porque viveu em uma época em que muitos historiadores erroneamente assumem que o Império Romano estava morto. 1. Publius Cornelius Scipio Africanus. Enquanto Flavius Belisarius foi, sem dúvida, um gênio militar, vencendo a maioria de suas batalhas contra uma força inimiga superior, não há outro general romano com uma taxa de vitória de 100%, exceto por Scipio Africanus. Scipio Africanus de fato venceu todas as suas batalhas nas quais estava no comando. Ele ganhou fama na Segunda Guerra Púnica. Após as pesadas derrotas e grandes perdas que o lendário grande inimigo de Roma, Aníbal, havia infligido, o moral romano estava baixo. Depois que Públio Cornélio Cipião recebeu o comando em 210 a.C., ele liderou os romanos de vitória em vitória contra os cartagineses nesta Segunda Guerra Púnica. Ele conquistou Cartago Nova para os romanos na Espanha em 209 a.C. Em 208 a.C. venceu os cartagineses em Baicula e em 206 a.C. em Elipa. Então ele sitiou a cidade cartaginesa de Utica em 204 a.C., onde após inicialmente ser forçado a se retirar, ele retornou novamente e venceu em 203 a.C. saqueando várias outras cidades cartaginesas. Ele novamente derrotou os cartagineses na Batalha das Grandes Planícies no mesmo ano, mas sua maior façanha veio em 202 a.C., quando lutou contra o lendário Hannibal Barca ele mesmo. Uma enorme batalha foi travada em Zama. Mesmo que Scipio tivesse a desvantagem numérica com cerca de 30.000 romanos contra 40, ou até 50.000 cartagineses, ele conseguiu alcançar uma vitória total contra o temido Hannibal. Presume-se que metade do exército cartaginês foi morto e a outra metade ferida. E assim, Publius Cornelius Scipio tornou-se Africanus, pois ele havia derrotado o temido Hannibal Barca ele mesmo, e ele havia vencido a Segunda Guerra Púnica. Foi sua brilhante habilidade militar e estratégica que permitiu aos romanos avançar de vitória em vitória, e assim se tornar a principal potência militar no Mediterrâneo Ocidental em 200 a.C. Scipio Africanus será, portanto, para sempre justamente lembrado como o homem que derrubou o poderoso Hannibal e que permitiu que Roma se tornasse mais tarde o Império Romano. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria de dar um alô para o nosso novo apoiador Sol Invictus Archie Williams. Muito obrigado, Archie Williams, pelo seu generoso apoio.
É graças a pessoas como você que este canal é possível. E também gostaria de agradecer aos nossos 2 novos apoiadores, Kaisa, Viper Wolf e Ivan Ailes. Muito obrigado, Viper Wolf e Ivan Ailes, pelo seu incrível apoio. Não posso agradecer o suficiente a vocês. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e eu quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. E se você quiser saber mais sobre Flávio Stilco, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito, mas se quiser saber mais sobre Flávios Belisários, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevalete.